porque eu estou numa espécie de contagem regressiva. Para a proposta efetivamente tramitar, eu tenho que ter os apoiamentos equivalentes a 1/3 da casa até quarta-feira, porque amanhã faço o meu último discurso nessa tribuna e na quarta renuncio ao mandato. E acho que neste momento, nessa quadra histórica, é importante que nós possamos discutir propostas boas, positivas, sérias, para unir o país tanto quanto possível e, ao mesmo tempo, retirar da agenda propostas que não são as mais adequadas. Venho aqui hoje, sobretudo, para consignar, para registrar uma proposta de emenda à Constituição, cuja coleta de assinaturas comecei hoje. E quero, desde logo, agradecer a Vossa Excelência e ao senador Paim, que já subscreveram a nossa proposta, visando a que nós possamos corrigir uma quebra de isonomia injustificável no que se refere ao serviço público brasileiro. Semana passada eu estive aqui, senhor presidente, fazendo uma defesa institucional do Poder Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal. E acentuei ser imprescindível que todos nós cumpramos o princípio da harmonia entre os poderes. Ora, isso não significa dizer que os poderes não tenham, cada um ao seu tempo, de proceder às devidas correções naquilo que está errado. Nós precisamos entender que as ingerências recíprocas entre os poderes, ou seja, o princípio dos freios e contrapesos, é inerente à lógica constitucional que nós elegemos desde o alvorecer da República. Ora, assim sendo, nós temos que ser os primeiros a reconhecer que, não obstante sejam injustas as críticas que de um modo generalista ou genérico se dirigem ao Poder Judiciário, quando há erros, eles devem ser prontamente apontados e buscarmos juntos as saídas adequadas. Ora, o que se passa há muito tempo? Por uma decisão do Congresso Nacional. Se um servidor público civil, imaginemos, senador Paim, um delegado da Polícia Federal, pratica um ato de corrupção, ele é processado administrativamente e é demitido, perde o cargo. Assim também em relação a um servidor deste Senado da República. E praticamente 99% dos servidores públicos são submetidos a esta lógica. Se você cumpre os seus deveres, você tem os seus direitos. Se você pratica uma falta leve, você tem uma punição proporcional. Mas se você pratica um delito grave, que configure, inclusive, eventualmente até um crime, é claro que você tem que receber uma sanção simétrica. No caso, a perda do cargo. Tal não ocorre, contudo, em relação a 3 categorias do serviço público brasileiro. A primeira, a categoria a qual eu tenho a honra de ser vinculado há 30 anos, de um modo ou de outro, a magistratura. A segunda, o Ministério Público. E a terceira, os militares. Em relação a essas 3 categorias, o que ocorre, senador Isalci, cuja assinatura desde logo demando? Já assinei, só para informar Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. O que se passa, senador Isalci? Se um juiz pratica um ato de corrupção ou mata uma pessoa, ele é processado administrativamente e a sanção máxima, hoje, é a aposentadoria compulsória. O mesmo se dá em relação ao Ministério Público. E em relação aos militares, ocorre a aplicação indevida de um instituto chamado pensão por morte ficta, ou pensão por morte presumida. Senhor presidente, é a famosa viúva de marido vivo. Se cria a seguinte circunstância: se o militar pratica um ato ilícito e ele é excluído dos quadros da instituição militar, se presume que ele tenha morrido e a sua pensionista passa a receber a pensão como se viúva fosse, mas o marido está vivo.
acaba sendo, em termos práticos, um resultado equivalente ao que se passaria em relação aos juízes e aos promotores. Há vários argumentos para sustentar este erro. Um deles é o chamado princípio da vitaliciedade, que é correto, adotado da imensa maioria dos países do mundo. Ocorre que o princípio da vitaliciedade, ele não é absoluto. Ele é submetido ao cotejo, à vista de outros princípios de idêntica estatura, de idêntica dignidade. Por exemplo, o princípio da moralidade. A vitaliciedade cede espaço, deve ceder terreno, quando há perpetração de uma ilicitude. E por isso, nessa proposta, consigno claramente que, de um lado, é proibida a sanção de aposentadoria compulsória, e de outro, que no caso de falta grave, a sanção aplicável deve ser a demissão ou a perda do cargo, o nome que queiram dar, à luz da lei de regência do respectivo regime jurídico. Chama a atenção, senhor presidente, que este parlamento brasileiro, muito recentemente, desejou acabar com a aposentadoria compulsória dos juízes e dos promotores, no âmbito da chamada reforma da Previdência. Ocorre que a técnica legislativa não foi a melhor, e isso ensejou que houvesse a seguinte circunstância. O que aconteceu no âmbito da reforma da Previdência? Quando da análise do artigo 93 da Constituição, assim como do artigo 103b da Constituição, havia um rol de sanções: remoção, disponibilidade e aposentadoria compulsória, tanto no 93 quanto no 103b. O que fez o constituinte derivado, ou seja, o Senado e a Câmara? Retirou desse rol a aposentadoria compulsória e ficou apenas como sanção declarada expressamente no texto constitucional a remoção compulsória e a disponibilidade. Ora, apreciando um caso concreto, meses depois, o Conselho Nacional de Justiça se viu diante da seguinte situação: era uma falta grave e não havia sanção prevista no texto constitucional, porque se retirou a aposentadoria compulsória e não se colocou nada expressamente no lugar. E o que fez o Conselho Nacional de Justiça? Acertadamente, o Conselho Nacional de Justiça aplicou a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a velha LOMAN, de muitas décadas, e aplicou, e seguiu aplicando, a aposentadoria compulsória, aquela que o Senado e a Câmara desejaram acabar. Portanto, nós estamos buscando corrigir essa lacuna. Como? Deixando claro no texto constitucional que não apenas não há previsão de aposentadoria compulsória como sanção, passará a constar expressamente a proibição de aplicação de aposentadoria compulsória como sanção, porque é uma incompatibilidade semântica, ontológica, conceitual. A aposentadoria é um direito. Aqui um dos grandes lutadores da Previdência brasileira, o senador Paim. A aposentadoria é um direito sagrado de todos. Como é que a aposentadoria, que é um direito que visa assegurar a dignidade, é uma punição? Acaba sendo um prêmio. Infelizmente, há pessoas destituídas de senso ético que não se constrangem de serem, entre aspas, punidas e passam a vida a receber uma aposentadoria porque foram punidos. O mesmo se dá em relação ao Ministério Público e o mesmo se dá em relação aos militares, mediante a aplicação daquele instituto exótico da pensão por morte ficta. Corrijamos isto no texto constitucional e ergue-se finalmente o último óbice. Se diz assim: mas as contribuições. Ora, este óbice só é erguido em relação a essas três categorias, porque todos os demais
que sofrem a sanção de demissão contribuíram também. O servidor do Senado contribui, o servidor da Polícia Federal contribui. E este tempo não vai ser anulado. Este tempo contributivo o servidor manterá. Ele apenas, por ter praticado uma falta grave, por ter sido desligado do serviço público, e Vossa Excelência contador sabe que ele vai pegar a certidão de tempo de serviço e vai averbar em novo vínculo que ele tenha.